Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu vou te mostrar nesse vídeo uma lista com 5 fundos imobiliários que estão sendo recomendados por analistas, mas a gente precisa comentar muito sobre esse cenário, né? Tem uma coisa que está me preocupando muito, que é a inflação. Vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso, mas obviamente os fundos imobiliários podem nos ajudar a vencer a inflação, tá? Vamos comentar tudo a respeito disso e também, né, falar sobre esse momento, né? A gente precisa falar muito sobre essa rota dos nossos investimentos. Já há alguns vídeos, né, alguns meses eu venho falando isso com vocês aqui, que a rota ela mudou um pouco. Por quê? Porque a gente não tem mais a taxa Selic caindo, né? Hoje ela está estabilizada em 10,5%, né? Até existe a previsão que para 2025 ela venha a cair, mas por enquanto nada. Então a gente tinha uma sequência de cortes na taxa Selic, o que estava sendo muito bom para a Bolsa de Valores, inclusive valorização de fundos imobiliários, mas a partir do momento que essa taxa Selic estabilizou, a gente não vê mais qualquer fundo imobiliário valorizando por aí. Então a gente precisa saber muito bem o que a gente está fazendo e, na minha visão, eu acho que até é mais vantajoso agora para os fundos de papéis. Né? Os fundos de tijolos acabam precisando de mais tempo, né? Você, investidor de fundos de tijolos, um horizonte maior, tá? Espere longo prazo, não espere supervalorização no curto prazo. Agora, os papéis, você pode esperar grandes dividendos, né? Os fundos de papéis pagam excelentes dividendos e com o cenário de taxa Selic alta e inflação subindo, são os fundos de papéis que tendem a performar melhor no curto prazo quando a gente fala de dividendos. Eu vou colocar na tela, pessoal, importante, né, a gente fazer esse disclaimer, que esses 5 fundos imobiliários que estão listados aqui é um apanhado que o site da Infomoney faz, olhando os relatórios de 10 corretoras diferentes, que são essas aqui, tá? Então, assim, entenda que esses 5 fundos imobiliários, eles não são uma carteira super estruturada e bem diversificada. Não, é um apanhado do que 10 corretoras, então 10 equipes de análises fizeram e colocaram essas aqui. Então, eu acho que é um excelente caminho de início de um estudo, né? Então, se 10 corretoras, 10 equipes de análise consideraram esses aqui bons fundos imobiliários, então já é um excelente ponto de partida para você saber se você vai investir nesses fundos ou não. E aí, não me estranha que nessa lista, dentre esses 5 principais aqui, que inclusive ó, o primeiro lugar teve 8 recomendações, o segundo lugar 6, depois 5, 5 e 4. Então essa lista aqui com os 5 principais fundos, 3 deles são fundos de papéis, e sendo que desses 3 fundos de papéis, 2 deles têm muitos contratos atrelados à inflação. Como eu vinha falando aqui para vocês, daqui a pouco eu falo sobre cada um desses fundos, o que mais me preocupa hoje é a inflação. Por quê? Veja, eu fiz uma montagem aqui com os 10 últimos relatórios Focus divulgados, desde o dia 24 de maio. O que é isso? O relatório Focus, ele é uma expectativa que o mercado tem para alguns índices econômicos. E o IPCA, que é a inflação, é um deles. E veja, dos últimos 10 relatórios publicados, ou seja, um relatório publicado por semana, estão aqui as datas, dos últimos 10, durante 9 semanas, foi esperado uma alta, ou seja, aumentou a expectativa da inflação. Ainda não é uma inflação extremamente alta, a gente está falando de uma inflação de um pouco mais do que 4%. Isso não é o problema é essa rota de alta da inflação. Por que isso é um problema? Primeiro, porque a inflação corrói o nosso poder de compra. Segundo, que a inflação alta não deixa a Selic cair. Então, o que a gente pode fazer? Investir em fundos imobiliários que nos corrijam a inflação, né? Que nesse cenário tenham um maior rendimento, né? um maior ganho para nós cotistas. Então, por isso que eu acho que alguns desses destaques aqui estão justamente pensando em inflação. Como a gente vê aqui, 2 fundos de logística, o BRCO e o BTLG. Então, logística é um setor que está muito bem estabilizado, né? Então, é bem possível que os inquilinos aqui acabem tendo um reajuste dos contratos, né, desses galpões. Esses 2 fundos imobiliários têm galpões super bem localizados. Então, dentro do setor de tijolos, nesse mês aqui, o destaque é justamente o setor de logística. Quando a gente vai para o setor de papéis, a gente tem o KNCR, que ele é quase 100% contratos de CDI,
né? Então ele é um fundo, por muitos, conhecido como um dos mais estáveis e mais seguros que a gente tem na indústria, e ele tem muito contrato de CDI, ou seja, a taxa Selic alta, ele vai continuar remunerando bem. Só que aí eu faço esse destaque para os outros dois dessa lista. HGCR e CPTS11 são fundos que têm ou metade dos seus contratos atrelados ao IPCA ou mais do que isso. Então aqui, ó, é a pitadinha de inflação. E não adianta você querer comprar ativos que vão te garantir a inflação, corrigir a inflação, depois que a inflação já estiver estourada, né? Você precisa comprar sempre um pouco antes. O mercado ele se antecipa a tudo, tá? Então, por exemplo, o HGCR que está aqui, eu vou até colocar dentro do Investidor 10, que é esse site aqui que mostra todos os dados, e a gente vai ver algumas coisas interessantes, tá? O HGCR, o que eu quero destacar para vocês? Primeiro, a cotação dele, né, tá mais ou menos R$ 103,00, o PVP um pouquinho acima de 1, né, então ele não está extremamente barato, mas está com uma valorização também nos últimos 12 meses. Mas eu quero descer aqui, ó, para essa parte que mostra o relatório gerencial, tá? Se você não sabia disso, saiba que no próprio site do Investidor 10 você consegue clicar e ver o relatório gerencial dos fundos. Isso é sempre muito importante, tá? O último relatório publicado, porque aí a gente desce um pouquinho, a gente vai conseguir ver a composição, ou seja, exatamente o que tem dentro da carteira. Então eu vou até dar um zoom aqui, por quê? Veja que uma parte dos contratos está em CDI+, e uma parte em inflação+. Quando a gente pega aqui o dado mais recente que eu tenho para vocês, 62% da composição do fundo está em inflação, tá? Então, claramente, esse aqui é um fundo que vai performar, o dividendo vai ser maior enquanto a inflação estiver alta e se ela tender a continuar crescendo, tá bom? E aí, pessoal, quem quiser investir em fundos imobiliários, como esses, por exemplo, é só você entrar no site da sua corretora e fazer a sua compra. Por exemplo, eu utilizo o site da Toro Investimentos para fazer minhas aplicações, porque é uma corretora taxa zero, né? Você não paga nada de corretagem, nem para comprar, nem para custodiar os seus investimentos. Fundos imobiliários, por exemplo, totalmente taxa zero. Eu considero uma corretora muito segura porque faz parte do Grupo Santander e a gente tem uma parceria lá, tá? Todo mundo que abrir conta pelo link que está aqui na descrição ganha esse meu livro aqui. Eu envio para sua casa pelos correios, beleza? Só abra sua conta pelo link que está aqui embaixo, ativa a conta, ou seja, manda algum dinheiro lá para a corretora para começar a investir e aí você vai receber um e-mail com as instruções para colocar suas informações e eu te envio o livro pelo correio, beleza? Aproveita aí. Então, dentro da sua corretora, você clique em investimentos, depois todos os produtos e aí você vai conseguir clicar aqui, ó, em fundos imobiliários. Então, quando aparecer essa tela aqui de explore o mercado, você vai colocar aqui, por exemplo, o HGCR11. Vamos ver se ele aparece aqui. Está aqui, inclusive dentro do site da corretora mesmo, tem uma análise, né? Os analistas aqui da Toro também colocam as opiniões deles. E aí você clica apenas ali em comprar, se esse for o seu desejo. E lembre-se, tá? Sempre coloque a opção manual quando você fizer pela Toro Investimentos, porque aí a corretagem fica zero. E aí você só coloca a quantidade de ações, né? Ações aqui no caso, cotas de fundos imobiliários. Se você quiser comprar uma só, se você quiser comprar duas, se você quiser comprar um lote maior, eu coloco mais 10, mais 20, mais 30, etc, tá? E aí, continuando para a revisão, você estando com esse dinheiro, que você pode mandar um Pix do seu banco para a corretora, você simplesmente confirma o investimento e aí você vai fazer a sua aplicação e começar a ganhar esses dividendos mensais, tá? E como eu mostrei aqui agora há pouco, qualquer um desses fundos que estão aqui listados, né, nessa matéria da Infomoney, você vai encontrar lá na corretora. Por exemplo, se eu voltar aqui, clicar em bolsa, em explore o mercado e colocar o BRCO, por exemplo, que era um outro fundo que aparecia ali naquela lista, um fundo de logística, você vai ver também aqui a análise da equipe da Toro, ver a opinião deles, querendo comprar, simplesmente você faz esse passo a passo aí super simples, tá bom? Então aproveita esse link que está aí na descrição de parceria do Lucro FC com a Toro Investimentos. Um abraço e até mais.